Tá se machucando nos treinos, né? Já sei. Tá treinando forte demais, né? Então quem tá treinando muito forte, geralmente o caminho é o departamento médico. Vamos lá, pessoal, vamos falar um pouquinho aí sobre isso, né? Aquela intensidade de treino que a gente acaba fazendo um pouquinho mais, né? Principalmente se a gente já tá se sentindo um pouco melhor, principalmente naquela fase do treinamento onde você, né, já está durante meses ali aumentando o volume, aumentando a intensidade, né, quer seja no ciclismo, vamos falar aí um pouquinho mais da corrida, né, já está pronto, quase pronto, e chega naquele momento você vai lá e se machuca. Então, vamos falar um pouquinho sobre treinamento leve, gente, treinar leve. Eu até terminei de fazer meu treino hoje, fiz uma transição e, né, fiz um pequeno estímulo ali, um pouquinho mais forte de intensidade aqui na bike, mas a minha corrida ela foi muito tranquila, né? Então há pouco tempo aí, algumas semanas atrás, eu corri uma maratona para baixo de 3 horas, mas os meus treinos agora, né, pós-maratona, agora 25 dias após a maratona, tem sido treinos que eu já estou começando a rodar de novo, mas treinos bem leves, né? Ou seja, com pouca intensidade. E quando a gente termina, né, de fazer uma prova, gente, a gente precisa dar essa desacelerada, ter esse destreino fisiológico, né? Que eu gosto muito de diferenciar com o destreino patológico, né? O destreino fisiológico é justamente você dar uma resetada no teu corpo, você voltar, você estava aqui, né, pico de performance, você veio ali, período competitivo, pré-competitivo, fez ali a tua base, aí você lá no pico, lá na competição, você vai, volta aqui para baixo. Né? Você precisa fazer, né, esse destreino que a gente chama de destreino fisiológico, ok? E os malefícios, né, quando você treina muito forte, treina forte demais, o teu corpo, né, ele vai sentir isso. E é uma linha que a gente sempre fala, né, eu sempre converso muito isso, de uma linha muito tênue, né, que a gente sempre vai ter, de estar performando muito bem, né, e de ir lá para o estaleiro, ir para o departamento médico. Então, ao longo do tempo, e aí eu vou fazer um gancho aí para isso, né, principalmente falar das 4, né, maiores, né, distâncias mais concorridas aí que a gente tem principalmente na corrida, que são os 5 km, 10 km, 21 km e os 42 km. Então, muita gente, né, atualmente aí com todo esse boom aí de, né, assessoria, de redes sociais, o que acontece? Né, prezando muito por quantidade, né? Então quantidade em massa ali, as provas estão muito cheias, as assessorias muito cheias, só que a gente precisa de individualizar tudo isso, né? De ter algo, cada um, né? Eu sou uma pessoa, você é outra pessoa, então cada um, né, vai ter ali uma individualidade, é um dos princípios do treinamento, a individualidade biológica, e nem todo mundo vai aceitar o que a gente chama de carga crônica de treino. Deu para entender? Então, eu vou aceitar porque eu já treino há muitos anos. Um atleta mais experiente, ele já está há muito tempo na estrada. É diferente de você, né, que correu. Vou fazer uma pergunta, coloca aí nos comentários. Quantas maratonas você já correu? Quantas meias maratonas você já correu? Tem quem correu menos de 6, menos de 5 meias maratonas, né, não está preparado, na minha opinião, né, eu como treinador, não está ainda preparado para fazer uma prova mais longa. Né? E também, para quem vai fazer um 21 km, quantas provas de 5, de 10, né, você já se desafiou, onde a gente tem uma intensidade um pouquinho mais alta, só que também a gente precisa de um volume. Né? Eu gosto muito de trabalhar aí, lógico, dependendo dali do grau, né, do nível ali do atleta, né, de carga de treinamento de volume semanal. Né? Não é porque você vai correr somente 5 km, se você não tiver ali pelo menos correndo em 35 a 40 km, vou dar um exemplo, de um atleta ali mais iniciante, até para o intermediário, se ele não correr entre 35 e 40 km, provavelmente ele não vai ter um volume suficiente para aguentar uma carga, ou seja, uma porrada muito grande, né, nas intensidades que ele vai precisar performar no 5 km dele. Vale o mesmo pensamento para os 10 km. Né? Então, para você correr numa intensidade muito alta, você precisa de base, você precisa de capacidade aeróbia. Isso vai ser dado, né, quando você tem volume. Não adianta então você, vou correr só 10 km, então eu vou fazer ali 3 treinos na semana, então um eu rodo, né, 8, outro 9, outro 10, dá uma carga de volume ali na tua semana entre 25, 30 km, é pouco, gente, é muito pouco.
Então a gente precisa realmente, né? Então você se machuca muitas das vezes você não preparou o teu corpo para receber essas altas intensidades, né? Então pare de se machucar, treine leve, né? Treinar leve vai ter grandes benefícios, né? Hoje está muito em voga aí treinar, né, em zona 2, né? Eu acho que eu sempre abro um parêntese aí para a zona 2. A zona 2 é você se manter treinando a maior parte do tempo nessa zona. Entretanto, né, você vai precisar, se você quer desempenhar, se você quer performar, se você quer ganhar velocidade, ganhar mais potência, né, você vai precisar, logicamente, treinar em zonas, né, mais altas, zona 4, zona 5, só que para isso você precisa preparar, né, e é essa preparação. Então por isso que eu abro esse parênteses, não, treine em zona 2, aí ponto. Não, negativo. Não é somente treine em zona 2, porque aqui a gente vai falar de um outro princípio, né, até para a gente finalizar e para você, né, botar isso na tua cabeça, que você vai precisar treinar aí em zonas mais baixas, treinar leve. O que é o princípio, gente? Se eu estou subindo o volume, o que tem que acontecer com a tua intensidade? Tem que diminuir, ok? Então eu estou ali me preparando, volume crescendo, né? Eu, por exemplo, voltei agora, quem fez maratona agora, vai fazer semana que vem, né? Fez aí mundial, né? Fez uma prova de Ironman, ele precisa resetar, recuperar o corpo dele, voltar lá para fase de base, para aumentar novamente o volume e a intensidade, ó, cai, é quase nula. E aí, a partir do momento que você quer aumentar um pouco a tua intensidade, o que tem que acontecer com esse volume? Ele começa a cair um pouquinho, ou pelo menos estagnar. Então você estagna volume, desce volume, aumenta a intensidade. Por quê? Esses guys, esses camaradas, eles não podem andar juntos, gente. Não pode. Eles podem andar junto para baixo. Você pode diminuir volume, diminuir a intensidade. Ok. Até nessa fase de recovery, numa fase de período de base, ok, né? Você fica ali até com um voluminho um pouquinho mais baixo, né? Ele começa a crescer e a intensidade também está baixa. Agora, quando essas duas vertentes vão para cima ao mesmo tempo, provavelmente é departamento médico, provavelmente é aí que os alunos se machucam, a grande maioria se machuca, porque ele está ao mesmo tempo aumentando o volume e aumentando a intensidade. Não consegue, né, parametrizar o que é um leve, um moderado e um forte, né? Lógico que entre um leve e um moderado a gente pode colocar mais duas intensidades, entre o moderado e o forte a gente pode colocar mais duas intensidades. Mas a gente parametrizar esse básico, que é um bem leve, né, um moderado e realmente uma zona forte, isso vai fazer toda a diferença. Então, treine leve, pare de se machucar, né? Então, principalmente aí você que está começando, né? Então, curte esse processo, vai devagar, né? Uma meia maratona, né? Uma maratona principalmente, ela precisa, né, que você realmente crie um calo, né? Que a gente sempre costuma brincar. Ou seja, precisa de histórico. Uma pessoa que começou a correr há 2, 3 anos, realizar uma maratona, não está na hora, o teu corpo ainda não está pronto para isso, né? Provavelmente durante esse processo a dor vai ser maior, você vai se machucar, vai desmotivar, provavelmente pode até conseguir fazer a tua prova, vai realizar a tua prova, mas isso não vai ser sustentável, né, na tua vida, na tua carreira aí como atleta. Tá bom, pessoal? Para você que não me conhece, meu nome é Regis Brito, esse aqui é o nosso canal, se inscreve nele, deixa seu like, compartilha esse vídeo. Forte abraço, tchau, tchau.